Atenção, atenção! Donald Trump acaba de perder o seu mandato, pois foi comprovado que todos os seus eleitores são bots. E o Thanos tá vindo. O governo chegou, mete bala nesse bot aí. Bala no bot aí, pô. Aqui não vai ter choradeira não, rapaz. Vai. Vamos lá. Eu vou oprimir dinamite aqui, ó. Segura essa dinamite opressora aí, ó, seu Lázaro. Não adianta dar de volta não, hein. Não adianta tirar de volta não. Republicano vai morrer na bala. Votou no Trump, vai tomar bala. Vai morrer na bala aí, ó. Quem aqui é Autobot? Que eu tô sabendo que vocês são tudo bot. Quem que é bot aqui? Hey, hon, nice to see you. Hey there, everything good? Good o cacete, pô. A lei chegou. Toma. Toma. Eu vou meter tanta pólvora no seu traseiro que quando você for coçar tua bunda, ela vai explodir. Toma. Reforma tributária é o cacete. Vai pagar imposto aí, ó. Queridos amigos eleitores do Trump, eu decidi de maneira democrática, politicamente correta, que todos vocês devem morrer. Você votou no Trump, cara? Fala aí. E você? Cala a boca, votou ou não votou? Quer saber? Eu vou dar uma mão aqui pro bot. Que dá a mão o que, rapaz? Se liga. E aí, man, você votou no Donald Trump? Você? Ah, você votou, né? Não? Bot? Você votou? Essa movimentação aí, típica de um Autobot, hein? Você votou no Trump, né? Fala a verdade. Fala pra mim. Não adianta fechar a boca não, que enfia a pólvora pelo nariz. Segura a dinamite opressora aí, ó, vagabundo. É, se fudeu. Não adianta usar Game Shark, não adianta chamar o Ronald Reagan, vai tudo tomar bala. É, esse aqui votou no Trump, ó. Bots flutuantes, eleitores do Trump. Nossa, cara, esse nego aqui tá doidão, meu. Cheiradão. Esse aí acho que votou o Nécio Neves. Olha onde, ó. Toma dinamite aí, opressora. Devia ter pago IPVA. Agora já foi. Abraço. Saudações a todos. Meu nome é Heitor Del Céu e este é o 8º vídeo desse canal. E o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre o Far Cry 5, né? Esse jogo que tem causado aí uma certa polêmica, né? Porque ele fala muito sobre os rednecks americanos, né? Sobre aquele povo, né, que vive mais no interior dos Estados Unidos. E nesse primeiro vídeo eu nem vou falar ainda sobre o jogo. Esse primeiro vídeo se chama A Realidade, né, que é pra gente entender um pouco o contexto que o lançamento do jogo está situado, né? Como é que a realidade está nessa questão atual, nesse jogo de poderes aí que acontece nos Estados Unidos, principalmente entre os republicanos e os democratas, né? E para começar essa análise, né, a primeira coisa que eu vou destacar, é claro, é que isso tem sido inclusive uma reclamação de muitas pessoas, né, que a cultura hoje em dia parece que tudo ficou com um discurso político, né, eles estão querendo enfiar a narrativa deles em tudo. E a primeira coisa é que, assim, essa questão você vendo friamente, eles podem fazer o que eles quiserem, né, por exemplo, se eu não gostar de algum jogo, uma coisa que eles fizerem, o problema é meu, eu que não compre. Mas é claro que o que irrita muitas pessoas, que o que tem acontecido é muito o que era pregado justamente pela escola de Frankfurt, né, que era aquele grupo de intelectuais marxistas, né, que começou a ter muita influência também nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, já que intelectuais como o Theodor Adorno e o Horkheimer, né, se exilaram nos Estados Unidos. Você vê que interessante, né? Então os caras marxistas, né, quando estoura o negócio, eles vão se exilar nos Estados Unidos, né? Que beleza. E, por exemplo, se você pegar o Theodor Adorno, né, que ele tem aqueles livros terríveis de você ler, né, acho que só não perde para o Herbert Marcuse, ele pregava muito essa ideia de que a cultura também tinha que refletir a luta de classes, a cultura também tinha que sintetizar o conflito de classes e a questão da opressão, né, do opressor e do oprimido. E é isso que a gente tem visto hoje em dia, né, na cultura. Depois que a escola de Frankfurt se instalou na cultura americana, foi ali tomando os meios acadêmicos, os meios de imprensa, a gente vê que hoje em dia eles querem enfiar a narrativa deles em tudo. Então, por exemplo, você pega absurdos onde um desenho infantil, uma propaganda de roupa, uma propaganda de comida, qualquer coisa, eles querem falar, não, aquilo, isso é racista por causa disso, isso é machista por causa daquilo. Então é aí que mora o perigo, e esse é o principal objetivo desse vídeo, é desconstruir esse ativismo. E para a gente entender isso, a gente entender como a esquerda americana, né, os liberais, né, quando eu falo liberais no sentido americano, os liberals, eles tomaram, né, todo o espaço cultural, uma coisa que pode ajudar a gente para fazer essa reflexão, para começar a entender
o background do lançamento do Far Cry 5 é muito o que o Paul Joseph Watson fala, né, que é aquele youtuber britânico, que ele comenta muito que o conservadorismo se tornou a nova contracultura. E o que o Paul Joseph Watson quer dizer com isso? Se você pegar ali mais ou menos a década de 60, 70 até 80, você via que ali ainda havia um espaço ainda cultural, onde havia uma manifestação de valores religiosos. Inclusive o punk, por exemplo, o punk rock, ele foi crescendo muito, né, com o movimento anarquista que é contra, né, o status quo e contra esses valores, né, principalmente na Inglaterra, por exemplo. Inclusive bandas como Iron Maiden, né, no começo da carreira, tiveram dificuldade de conseguir contrato com gravadoras, porque na época as gravadoras só queriam fazer contrato com bandas de punk, que o punk na época era o que estava em alta, e de certo modo também, se você pegar os primeiros discos do Iron Maiden, o próprio disco Iron Maiden, o auto-intitulado, e o Killers, você vai ver que tem ali influência assim, de punk, que tem elementos bem punk no CD. Você vê que eles mesmos então também receberam influência desse movimento punk que era muito forte na época. E na época você tinha de fato também uma censura que também em parte era manifestada por posições mais conservadoras. Até aconteceu inclusive, acho que aí já foi mais para a década de 90, 80, não tenho certeza, que teve nos Estados Unidos aquela lista, os Filthy 15, né, que era uma lista que o parlamento fez de músicas de rock que falavam sobre o inferno, sobre sexo, e que eles queriam que fossem censurados, que não tocasse para as crianças. Inclusive até o próprio Dee Snider, né, o vocalista do Twisted Sister, foi no parlamento americano e deu um pronunciamento sobre isso. Tinha também igrejas, né, que mandavam o próprio Iron Maiden, né, igrejas que mandavam quebrar os discos do Iron Maiden, né. O Iron Maiden foi muito inteligente e usou isso como marketing depois, e fez, por exemplo, o álbum The Number of the Beast, né, que na época fez muito sucesso, chamou muita atenção do molecado. Só que isso inverteu, né? Como a esquerda ela tomou, como eu falei, tomou a imprensa, tomou as academias, ela foi tomando imaginário, a hegemonia cultural, né, o imaginário cultural, a indústria de Hollywood, do cinema, tudo, né? E hoje em dia, quem tenta censurar, quem tenta cortar o discurso do outro, quem tenta oprimir o outro, são justamente os liberais, né? Então hoje em dia, se você sai na grande imprensa, se você faz um filme, uma música, um jogo, qualquer coisa que não atende à narrativa deles, você é imediatamente taxado de racista, de homofóbico, de machista, enfim, do adjetivo que eles quiserem inventar. Então, na verdade, acabou virando isso, acabou dando um 180. É por isso que o Paul Joseph Watson fala, né, que o conservadorismo se tornou a nova contracultura, porque hoje em dia o rebelde, né, é você buscar os valores conservadores, porque é isso que a imprensa ataca 24 horas por dia, e isso é um movimento globalizado já, porque a grande imprensa é controlada por poucas famílias, por poucas elites, e as pessoas elas têm essa visão muito atrasada e ingênua de achar que a esquerda é do Estado, que defende todo mundo, e a direita é a capitalista malvadona. Só que, na verdade, os grandes capitalistas malvadões, isso já acontece há um certo tempo, eles se aliam ao Estado para criar justamente um controle maior. Então, na verdade, essa relação do capitalista malvadão e do político que quer centralizar poder, como eu até comentei um pouco no vídeo passado do canal, ela não é, as pessoas elas acham que é algo totalmente assim, que não é algo orgânico, né? Que é algo simples, não, você tem um lado dos políticos e um do lado dos capitalistas, e não, é uma relação muito mais orgânica, né? Na realidade as coisas não são tão simples assim, e você vê que existe justamente essa articulação entre os dois para controlar a imprensa, controlar, a gente está tendo isso agora com o Facebook, a censura do Facebook, isso não tem fim, né? Então eles acabam controlando a narrativa também na grande imprensa. Então, na verdade, se você perceber, os roteiristas do Far Cry 5, na verdade, são crianças mimadas e birrentas que não aguentam o contraditório. Por que isso? Porque eles já têm a hegemonia cultural e, na verdade, não é um jogo, que é isso que é engraçado. Você pega e você pensa, nossa, é um jogo, né, ousado, né, que está atacando ali os americanos, mas na verdade não. É um jogo que está simplesmente amplificando a mensagem que já é jogada na nossa cara 24 horas por dia, no cinema, na música, na grande imprensa. Então isso já é a narrativa que prevalece. Então, na verdade, não é um jogo que está conseguindo se rebelar, por exemplo, está conseguindo demonstrar uma coisa diferente, não. Ele está simplesmente seguindo esse ativismo que a gente já é bombardeado 24 horas por dia. E por que acontece esse ativismo? Por que eles são
Por que eles são crianças birrentas que estão cada vez mais birrentas? Né? Porque o que acontece é que a imprensa, né, como eu falei, é muito controlada. E ela já há algumas décadas tem controle praticamente hegemônico, né, da narrativa. Né? Isso nos Estados Unidos você ainda tem uma certa diversidade. Né? Você tem, por exemplo, a Fox News, que oxigena um pouco o debate. Mas, no geral, a esquerda ela tem a hegemonia, né, dos meios de comunicação, dos principais meios, né, dos meios mainstream. E aqui no Brasil isso realmente é total, é um desastre aqui no Brasil. Por exemplo, você pega as únicas pautas, por exemplo, que a gente vê, por exemplo, de notícias internacionais, são cópias descaradas da CNN, né, que o pessoal fala brincando que é a Clinton News Network. Né? Então é um desastre realmente. Né? Só que houve um evento aí, né, e você vê que esse evento é crucial para entender o que está sendo feito no Far Cry 5, que foi a eleição do Donald Trump. Né? A eleição do Donald Trump ela foi algo que de repente foi um choque de realidade, tanto para as pessoas, né, para os civis comuns que não acompanham muito política, mas principalmente para a imprensa, porque eles viram que eles ficaram anos, mais de ano até, né, acho que pior que deu mais de ano, mas que eles ficaram fazendo campanhas falando que o Trump é racista, que os republicanos são não sei o que lá, e que não sei o que lá, e eles viram que aquilo não deu ressonância com as pessoas. Eles perceberam que eles estavam dentro de uma bolha, e a bolha de repente estourou. Você deve se lembrar também, se você acompanhou, que eles não apenas... Eles falam, por exemplo, que a Hillary tinha 95% de chance de vencer, né? E até hoje eles mentem sobre isso. Eles falam, nós não sabíamos, a vitória do Trump foi imprevisível. Mentira! Existiam vários bots, né? que faziam pesquisas online, né? Inclusive tem um que está fazendo isso agora no Brasil, né? Que é um programa online, que a pessoa vai lá, ele registra o IP do computador, e aí você vota lá no candidato, ele vai registrando os votos. Super simples, um software super simples. Isso também estava sendo feito na eleição americana, e os bots mostravam que o Trump ia vencer. E vários especialistas, né, como por exemplo o próprio Felipe Martins do Guten Morgen, ele comentou, né, do Senso em Comum, ele comentou falando, o Trump vai vencer, e vários também especialistas, né, analistas americanos e do mundo todo viam, né, falavam, não, o Trump vai vencer, mas a imprensa não, falava que não, que a Hillary tinha 95% de chance de vencer, que era impossível o Trump vencer, e ao mesmo tempo também ela defendia, né, ela atacava o Trump com todas as ferramentas possíveis, né, então inventava um monte de história maluca. Não, o Trump mandou mijar na cama do Barack Obama num hotel, enquanto que não falava um pio da Hillary Clinton. Né? E se você quiser conhecer um pouco o histórico da Hillary Clinton e dos Clintons, eu vou deixar depois aqui na descrição o documentário The Clinton Cash, porque se a gente for entrar nisso agora, falar do histórico dos Clinton, vai dar um vídeo de 10 horas falando das merdas que eles fazem. Mas é interessante, por exemplo, só pra gente ter uma palhinha aqui, por exemplo, quando saiu esse documentário The Clinton Cash, a imprensa inteira americana, né, a maior parte, falou, não, mas isso aí são acusações falsas, isso não tem nada a ver, isso é tudo mentira. E vale destacar que recentemente se descobriu, né, que aquele dossiê do FBI que criminalizava o Trump, né, que incriminava o Trump sobre aquela questão da Rússia, foi comprado pela Hillary Clinton, e várias coisas que descobriram desse dossiê comprovam várias provas também, várias premissas que foram mostradas nesse documentário The Clinton Cash. Então, na verdade, ao que tudo indica, esse documentário, né, ele estava sim correto nas acusações que ele faz. Até mesmo porque isso foi um erro do Ronald Reagan. O Ronald Reagan, no final do mandato dele, decidiu privatizar, né, abrir para investimento privado alguns braços da inteligência americana. E os Clintons conseguiram se apoderar, né, compraram vários setores ali, por exemplo, do FBI. E foi então através dessa influência que os Clintons têm do FBI que eles conseguiram comprar esse dossiê falso contra o Trump. Claro que a imprensa não fala um pio sobre isso, mas isso já foi comprovado que era falso. Portanto, é isso que acontece, isso que alimenta, e é por isso que os roteiristas do Far Cry 5 ficam nervosinhos, porque os republicanos estão agora tomando, né, controle, tendo a maioria no parlamento. O Trump venceu a eleição. Então o que acontece? Eles não estão sabendo se lidar com isso. Desde que o Trump foi eleito, eles inventam uma desculpa, não, porque o Trump toma remédio, porque o Trump sei lá, para tentar dar impeachment no Trump. Só que não funciona, porque eles veem que a narrativa que eles ficam tentando enfiar nas pessoas, as pessoas não estão acreditando, que é muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, na verdade, o que acontece na realidade é que assim, quem quer empurrar a narrativa para cima do outro é
são os liberais americanos, e não os conservadores. Na verdade, os conservadores, os rednecks, né, que são o tema principal do Far Cry 5, eles estão ficando cada vez mais à margem, né, da política do país. Então eles vivem lá no interior, eles não têm esse estilo de vida, né, das grandes cidades, e eles veem que cada vez mais os valores deles, que são os valores que fundamentam os Estados Unidos, estão sendo ameaçados, e eles cada vez mais está sendo imposto para cima deles a secularização, a abertura de fronteiras, né, a relativização cultural, coisas que eles não concordam. Então quem está tentando empurrar para cima do outro são justamente os liberais americanos. É o contrário do que o Far Cry 5 tenta pintar. O Far Cry 5 tenta mostrar, não, porque você tem esses caras no interior, fanáticos religiosos, que não aceitam a diversidade. Bem, então vamos, por exemplo, pegar um exemplo interessante sobre essa questão das minorias da diversidade. Já faz um tempo que teve um episódio muito interessante nos Estados Unidos. Havia um casal ali eu não sei, eu acho que eram cristãos mesmo, que eles faziam bolos para casamento. E um casal de homossexuais pediu para eles fazerem um bolo para eles. Só que eles falaram que eles não queriam fazer o bolo por eles serem homossexuais. E é claro, isso não vou entrar aqui no mérito disso ser certo ou errado, certo ou errado. Mas a grande questão é o quê? Que na época aí, toda a imprensa atacou esse casal, né, quiseram processar os caras e tal, e isso é uma coisa que vai contra a Constituição americana. Porque se você pegar, por exemplo, Thomas Jefferson, ele era a favor, sim, da divisão da religião com o Estado. E ele também explicava, né, nos textos dele, que a fé era justamente uma coisa do indivíduo e que era um direito do indivíduo de se conectar com o seu Deus. E que o Estado americano não tinha o direito de infringir esse direito do indivíduo. Que isso era uma coisa do indivíduo, uma coisa pessoal. O Estado não tem o direito de meter o dedo nisso. Então, de certo modo, olha só como os liberais, né, se preocupam com as minorias, né? Então eles quiseram infringir isso e impor, né, para esse casal, por exemplo, que eles não podiam seguir as crenças deles, que eles eram obrigados a fazer o bolo, por exemplo, para esse casal de homossexual. Então entenda isso. Então, da mesma forma que a Constituição americana ela garante sim a liberdade das minorias, por exemplo, dos negros, dos homossexuais, ela também garante o direito, por exemplo, de um cristão de exercer sua fé, e se ele for confrontado com alguma coisa que ele sente que ofende a fé dele, a visão dele, ele tem sim o direito de não fazer aquilo. Da mesma forma que o homossexual também teria o direito de não fazer qualquer coisa, de não fazer alguma coisa. Entendeu? Então, você vê, isso sim é a verdadeira consideração pelas minorias. Até mesmo que a menor minoria é o indivíduo. E vale destacar que no governo Donald Trump é onde justamente as tais das minorias estão sendo mais prósperas. Né? Se você pegar depois da reforma tributária do Trump, né, depois de toda essa movimentação econômica que ele fez, o governo dele é o governo onde as minorias estão prosperando mais. Nunca na história dos Estados Unidos, os negros, por exemplo, tiveram tantos empregos, estiveram produzindo tanta riqueza como no governo do Trump. Né? Então, engraçado, né? Quem será que realmente ajuda aí as minorias? Né? Será que é esse discurso que vitimiza só as minorias? Ou será que realmente é um discurso que busca levantar as pessoas, né? Busca dar liberdade para as pessoas? Então aí você percebe que essa narrativa aí, né, do Far Cry 5 ela é inversa em todos os... Não apenas nos Estados Unidos, você pega no Canadá, a esquerda também tenta se empurrar para cima dos outros. Eles querem tentar, por exemplo, criminalizar pronomes, né? Forçar as pessoas a usar pronomes específicos, por exemplo, para se referir a transexuais. Na França, eles censuram filmes cristãos em escolas, não deixam filmes cristãos serem passados em escolas, enquanto que eles param o trânsito e fizeram um monte de legislações para deixar, por exemplo, que os islâmicos possam rezar em direção à Meca. E ainda por cima você tem dados que mostram que ao menos 150 mil cristãos são assassinados todo ano, né? Tanto no Oriente Médio como são perseguidos pelo mundo todo, e ninguém na imprensa fala um pio sobre isso. Né? Então você vê que é o inverso do que o Far Cry 5 tenta pintar. Ao meu ver, isso já seria suficiente até para a gente descartar, né, a narrativa do jogo. Você já vê que o jogo está completamente desligado da realidade. São crianças birrentas que estão tristinhas, né, porque a narrativa deles nunca prevalece, e porque, que nem aqui no Brasil, você ainda tem uma maioria conservadora. Você tem uma maioria que felizmente se lembra que o que fundamentou nossa sociedade não foi progressismo, não foi socialismo, não foi relativização da cultura, não. Foram valores transcendentes, foi o entendimento de uma liberdade objetiva, de direitos objetivos
pois são direitos naturais, que são dados por um ser divino. Então são direitos objetivos e não é um relativismo cultural. Isso não fundamentou nada, não fundamentou nenhuma sociedade duradoura na humanidade. E é muito bom que a maioria ainda se lembre disso, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E isso irrita muito eles, porque eles têm a hegemonia da cultura, a hegemonia no cinema, nas músicas, eles não conseguem fazer com que a narrativa deles prevaleça. Então eles ficam nervosinhos e aí fazem um joguinho bonitinho, nervosinho, certo? Mas é claro, né? Então, como eu falei, apesar de eu achar que isso já é um ponto que demonstra aí como eles estão desconectados da realidade, não vamos parar por aqui. Eu pretendo fazer em torno de 5 ou 6 vídeos para essa série, e a gente vai aí, da mesma coisa que eu fiz com o Wolfenstein 2, eu vou devagarzinho, vou desconstruindo, né, a narrativa do Far Cry 5, já que isso eu coloquei no começo do vídeo, eu vou fazer questão de pôr em todo vídeo, porque o Far Cry 5 ele fala que ele é um jogo baseado na realidade, né? Ele é um jogo que quer ser levado a sério, então eu vou levar a sério. Então aí a gente vai desconstruindo o jogo ao longo desses vídeos aí, vamos ver se no final vai sobrar alguma coisa, né? Com o Wolfenstein 2 não sobrou nada, vamos ver se com o Far Cry 5 sobra alguma coisa. Obrigado por ter assistido até aqui, um abraço, a gente se vê no próximo vídeo dessa série.